Se você é um fã dos Beatles, já vou te dizendo que esse vídeo não é leve, pois aqui irei citar várias coisas que esconderam da mídia, várias histórias e ocorrências que não estão em biografias e nem vídeos, pois tanto os membros quanto a própria mídia tentaram esconder os fãs. Então, vamos lá! A primeira coisa que eu deveria começar dizendo, talvez, é que os Beatles não eram bem uma banda convencional como qualquer outra que estava surgindo na época. Na verdade, a banda era uma máfia. Os Beatles eram uma máfia. Era uma farsa. Tudo isso para esconder alguns segredos. Muitos fãs ainda acham que a original história dos Beatles começou com a velha amizade entre George Harrison e Paul McCartney, ainda no colégio de Liverpool, porque ambos tinham muito apreço pela música e queriam tocar. Mas a verdade é que Paul McCartney era líder de uma gangue do colégio de Liverpool. E na verdade ele já conhecia Ringo Starr e John Lennon. E os quatro eram um quarteto, só que George Harrison sempre foi mais recluso, digamos assim. Então, cansado de toda a timidez do amigo que não queria fazer as coisas da forma como deveriam ser feitas, pelo menos para John Lennon e principalmente Paul McCartney, eles começaram a fazer bullying com George Harrison. Ainda no colegial, mesmo com toda a forma caótica em que eles se tratavam, eles já tinham a certeza de que iriam ter uma banda no futuro. Então, desde cedo, os quatro já começaram a ter suas próprias ideias, compondo e escrevendo em papéis algumas músicas futuras. George Harrison, no entanto, sempre era excluído, toda vez que ele tentava mostrar suas ideias para o grupo. Principalmente Paul McCartney e John Lennon recusavam e falavam para ele que ele não tinha talento e que o dever dele era somente tocar guitarra. Ringo Starr não compactuava muito com esse bullying, afinal ele também sofria um pouco por parte de Paul McCartney e John Lennon, mas assim como George Harrison, ele não podia fazer muita coisa, afinal ele só era uma peça nesse jogo. Really done. Se engana o pseudo-fã dos Beatles que acha que o primeiro lançamento da banda foi o Please Please Me. Na verdade, o primeiro lançamento da banda, se é que eu poderia dizer, porque não foi exatamente da banda, foi um lançamento solo do George Harrison, um grito de socorro. Você já deve ter ouvido essa música em algum lugar. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. Don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. Primeiramente, o que vocês precisam saber é que essa música, a versão que vocês acabaram de escutar, não é uma versão editada. A voz não foi reverberada, não há nenhuma edição em cima da voz. Essa é a voz real de George Harrison, cantando assim que os Beatles estavam iniciando a sua carreira. Mas o Paul McCartney conseguiu pegar a fita antes que ele pudesse lançar em nome dos Beatles, mas ele não conseguiu. Paul McCartney, monstruoso do jeito que sempre foi, quebrou a fita no meio e disse: Ei George, você não pode... Ei George, você não pode fazer isso. Estamos começando uma banda, uma carreira. Você quer mesmo acabar com tudo? Como vocês puderam ver, ler na tradução da música, You Don't Own Me é uma música que mostra o total controle que Paul McCartney tinha sobre a vida de George Harrison. Depois que Paul McCartney descobriu sobre a gravação de George Harrison e quebrou a fita no meio, os dois fizeram um acordo na qual a cantora Leslie Gore acabou ganhando dinheiro, mas os Beatles também não saíram perdendo. Eles também ganharam dinheiro em cima disso. O que foi acordado é que
A música seria lançada em nome de Leslie Gore, mas não em nome de Harrison. Paul McCartney fez George Harrison jurar por sua esposa que não comentaria sobre a música You Don't Know Me com ninguém, muito menos em mídia pública. A música foi lançada, foi o maior sucesso, mas até hoje ninguém reconhece como composição de George Harrison, e sim como composição de Leslie Gore. Para que o vídeo não se estenda tanto, apenas falando dos abusos sofridos por George Harrison, eu irei citar o último abuso. Olhem para a foto do vídeo. Parece uma foto inocente, mas na verdade é só a prova do bullying que George Harrison sofria nas mãos dos companheiros. O início da carreira dos Beatles foi muito bem sucedida. Toda a Inglaterra estava aos pés dos 4 meninos de Liverpool. Não só a Inglaterra, mas a América também já começava a sentir os efeitos. O percentual de agressões domésticas havia aumentado consideravelmente na Inglaterra, de maridos para com esposas e de netos para com os avós. Algo macabro, que nem as famílias conservadoras e nem mesmo a mídia sabia o que era, mas algo já pairava no ar. Era nítido que algo havia mudado após o lançamento do Sgt. Pepper's. Não à toa, uma quinta integrante acabou entrando nos Beatles, como bem sabemos, a Yoko Ono. Não se sabe na época quem foi, mas o que se sabe é que durante o lançamento do Sgt. Pepper's, uma notícia se espalhou. Paul McCartney estava oficialmente batendo na sua esposa. A repercussão foi tanta que as fãs mulheres começaram a ficar com medo. Muitas já não queriam mais saber de Paul McCartney. Inclusive, Patty, que era a namorada de George Harrison na época, o largou para ficar com Eric Clapton. Ela alegou que acabou largando George Harrison por medo do namorado, George Harrison, ficar igual o amigo Paul McCartney. Sendo assim, os produtores dos Beatles decidiram que era hora de fazer uma mudança para que a imagem deles não fosse completamente arruinada. Então, os produtores acabaram fazendo uma emboscada para Paul McCartney. Fizeram ele sofrer um acidente e ele teve algumas alterações cerebrais, o que o deixou mais calmo. Foi daí que surgiu toda aquela teoria de que Paul McCartney havia sido trocado por um sósia, mas na verdade ele apenas mudou seu jeito drasticamente por conta do acidente. Durante a recuperação de Paul McCartney por conta do acidente, Yoko Ono havia tomado total controle da banda e John Lennon acabou dando carta branca para que ela fizesse o que quiser. E as coisas permaneceram dessa forma mesmo depois da volta de Paul McCartney. Ringo Starr conta na sua biografia alterada, claro, porque Paul McCartney obrigou ele a tirar isso da biografia, que havia momentos em que a banda estava realmente gravando alguma coisa do disco. Mas a Yoko Ono tinha uma mania de imitar a Chiquinha do Chaves, então eles tinham que refazer toda a música. Cansado das gravações exaustivas e do resultado das músicas de baixa qualidade por conta da Yoko Ono, Ringo Starr decide que era hora de gravar a música definitiva, o hino dos Beatles. Seria este então, October Garden. A situação já estava começando a ficar insustentável. George Harrison já estava planejando a sua saída dos Beatles, enquanto Ringo Starr estava planejando a sua revolução, a sua ditadura dentro da banda. Ringo Starr estava tão convicto de que Octopus era sim a melhor música dos Beatles que ele começou a ameaçar diariamente Paul McCartney. Ele dizia: Paul, por pouco você acabou não sumindo do mapa. E eu juro, não terei escolha. Se você não colocar Octopus como a música principal do próximo álbum, terei que fazer você ter um sósia de verdade. John Lennon, obviamente,
acabou interferindo na briga dos dois e ele ficou do lado do Paul McCartney. Tanto é que, algum tempo depois, todos nós sabemos que John Lennon foi assassinado. E bem, não precisamos dizer quem foi, não é? Todos nós sabemos que os Beatles acabaram em 1970 com o álbum Let It Be. Antes que a banda definhasse por completo, Ringo Starr achou de bom tom fazer uma última exigência por McCartney. Ele disse que o álbum Let It Be deveria ser lançado com esta capa. Mas Paul o repreendeu, dizendo: "Hey Ringo, temos que fingir que tivemos um bom relacionamento entre si." Então, o disco saiu com esta capa, que é a original que todos nós conhecemos. É necessário lembrar a você que assistiu até aqui que tudo que foi dito no vídeo é verídico. Os Beatles foram realmente muito importantes, mas como nada é perfeito, a verdade deve ser dita, independente de quem seja. Fica aqui então um recado para o nosso querido Regis Tadeu, que da próxima vez que for fazer histórias de bandas, que diga a verdade.